Olá, pessoal, tudo certo? Meu nome é Gabriel Liboni, eu sou estudante do Instituto Federal de São Paulo, no campus São Paulo. Eu estou fazendo esse trabalho junto com o Lucas Fernandes e o nosso trabalho, a nossa apresentação é sobre sólidos, alguns tipos de sólidos. Existem vários tipos de sólidos, não só os metálicos e os iônicos, mas os principais são eles, então são eles que a gente vai explicar. Os metais eles têm as suas características, porque eles são formados por seus elementos positivos, e os iônicos eles têm as características um pouco diferentes, porque eles são formados por elementos positivos e elementos negativos. A gente vai falar um pouquinho melhor com o passar dos slides. Tá, vamos começar falando dos elementos iônicos, né, dos compostos iônicos. Eles são formados por um elemento positivo e um negativo, né? Então, para isso, a gente tem que lembrar da tabela periódica. A maior parte dela é formada por metais, mas os ametais são os elementos que, para atingir a sua estabilidade, né, para ter a sua configuração semelhante à do gás nobre, eles têm que perder os seus elétrons, quer dizer, perder não, ganhar um elétron na sua camada de valência. Ou seja, eles têm que atrair, porque eles são elementos muito negativos. Aqui um exemplo: sólidos iônicos. Então, a gente precisa de íons para formar eles. Por exemplo, o sódio, que a gente lembra que ele tem um elétron na camada de valência, e o cloro, que ele tem a tendência de atrair os elétrons. Então, o sódio, ele doa o seu elétron para o cloro. Assim, o cloro ele ficando com uma carga negativa e o sódio ficando com uma carga positiva. Aqui a gente vai colocar a fórmula química para exemplificar, né? Que eles ficam com cargas diferentes. E essa diferença de cargas, né? Um tano positivo e um tano negativo, é o que explica basicamente todas as características dos sólidos iônicos. Por exemplo, o ponto alto de fusão e o ponto alto de ebulição. O ponto de fusão é quando um sólido ele passa para o líquido, né? E o ponto de ebulição é quando de líquido ele passa para gasoso. O que acontece? Como os elementos, quer dizer, os compostos iônicos, eles são muito tem uma atração muito forte por eles, porque o positivo ele tem uma alta atração com o negativo, eles estão muito atraídos um no outro. Então é necessário fornecer uma grande quantidade de energia para que a gente consiga vencer essa força e transformar um sólido para o líquido, né, e um líquido depois para um gasoso. Porque essa atração ela é uma das mais fortes que tem nas ligações químicas. Aqui é uma exemplificação de como que é um sólido iônico. Né? A gente tem os elementos positivos e os elementos negativos que eles se organizam dessa maneira espacialmente na estrutura cristalina dele, mas a gente vai explicar isso um pouco mais pra frente. E visualizando essa estrutura, a gente consegue entender porque eles são duros e quebradiços. Por quê? A gente está vendo ali que o negativo está sofrendo uma atração pelo positivo, mas se a gente aplicar uma pressão, né, se a gente tentar maleabilizar um pouquinho essa estrutura, a gente vai acabar forçando que o positivo ele entre muito em contato com o outro átomo positivo e o negativo ele também entre em contato ou fique muito próximo de outro átomo muito negativo. E como a gente sabe, o positivo ele sente atração pelo negativo, mas o positivo não sente atração pelo positivo e o negativo não sente atração pelo negativo. Eles na realidade eles sentem uma repulsão. Então isso acaba, né, fazendo eles terem uma força de repulsão entre eles e, né, fazendo com que essa estrutura ela fique quebradiça. Outra característica dos sólidos iônicos é a sua solubilidade. Por quê? Quando a gente sabe que a água ela é uma molécula polar, ou seja, ela tem o seu lado positivo e o seu lado negativo na mesma molécula. Então, quando a gente joga um sólido iônico lá, a face positiva da água ela vai ficar, ela vai de encontro com o ânion negativo e a face negativa ela vai de encontro ao ânion positivo. Então isso vai fazendo com que a estrutura cristalina vá se desfazendo e se misturando no meio da água. Bom, agora a gente vai falar sobre as ligações metálicas e sobre os elementos metálicos, que são aqueles elementos ditos anteriormente pelo Gabriel, que eles tendem a doar elétrons. E essa característica dos metais de doar elétrons forma uma coisa que a gente chama de mar de elétrons. E o mar de elétrons ele é muito característico por algumas propriedades dos metais, como por exemplo o brilho dos metais. O mar de elétron ele influencia no brilho dos metais da forma que a gente conhece, que é aquele prateado, exceto no ouro e no cobre, que pelo efeito fotoelétrico, a luz ela incide nesse mar de elétrons e os elétrons eles absorvem essa luz e eles saltam de camada dentro do átomo e ao saltar de camada eles liberam essa energia em forma luminosa e é por isso que eles possuem um certo brilho.
O mar de elétron ele também configura os metais como condutores de eletricidade, o que significa, por você ter vários elétrons soltos em um meio, eles conduzem muito bem a eletricidade, passando energia elétrica de um íon para o outro. É um meio polarizado, onde você tem íons positivos dos metais e os elétrons, então isso faz com que passe energia muito facilmente entre os íons. Por também eles estarem soltos ou livres, os elementos metálicos eles também são ótimos condutores de calor. Isso significa que por eles terem espaço, eles vão absorver energia mais facilmente. E absorver energia significa se movimentar. Então, como eles têm espaço para se movimentar, eles geram mais energia em relação ao meio. Isso faz com que eles aqueçam mais facilmente. O mar de elétrons também configura maleabilidade, o que significa o metal, diferente dos sólidos iônicos, como dito anteriormente, que são quebradiços, os metais são diferentes, eles são maleáveis. Isso significa que você consegue deformar a estrutura do metal para formar o que você quiser. Aqui a gente tem um exemplo da folha de alumínio. O alumínio que você tem em casa como folha na cozinha, por ser uma camada muito fina de alumínio, você consegue até deformar ele com a mão. E é por isso que ele fica todo amassadinho. Que é por causa do mar de elétrons que não deixa ele ser quebradiço. É por isso que quando você pega uma folha de alumínio, você não amassa ela, ela racha na sua mão. Ela simplesmente amassa. Como, por exemplo, um martelo. O martelo que quando você bate numa chapa de metal ou numa peça de metal, normalmente quando estão quentes, porque aí fica mais facilmente maleável, ele entorta muito mais facilmente, ele não quebra. Você vê que o mar de elétrons simplesmente se configura a partir da batida, empurrando ali os outros íons e formando uma deformação no sólido. Essa maleabilidade também pode ser correlacionada com a ductibilidade, que é a capacidade dos metais de formarem fios. E essa ductibilidade também se correlaciona com a condução de eletricidade, que os metais são ótimos condutores de eletricidade, que acaba fazendo com que a energia passe mais facilmente e ela seja mais conduzida de forma mais retilínea por estar dentro de um fio. E aqui nós temos uma introdução a estruturas cristalinas, que isso aqui é do ensino superior, mas se tratando de uma aula de ensino médio, queríamos dar a introdução relacionando aos sólidos iônicos, que lá atrás foram ditos como sólidos que são rearranjados em formas. Naquele exemplo do cloreto de sódio, ele foi rearranjado em uma forma cúbica, simples. Onde você tinha, aqui ó, apontando, você tem íons sódio e íons cloreto se ligando, essa aresta do cubo aqui é uma ligação, e se ligando, formando assim uma estrutura que ao você movimentar ela, ela quebra, por isso que eles eram quebradiços. E aqui nós temos várias outras que se devem a várias outras substâncias. Dependendo da substância, você vai ter modelos diferentes de sólidos. E cada uma dessas configura uma substância e um modelo para tal substância.